dia em desespero senti a solidão, só via meus problemas, não via a solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer, me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia o homem veio aqui morrer pra me salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Seu amor. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Boa noite mais uma vez aos irmãos. É um prazer estar com vocês aqui, participar do culto da quinta-feira. O Tiago voltou a cantar novamente, né, Tiago? Depois da cirurgia. Ele estava bem abatido, magrinho, já está mais gordinho lá, ó. Voltou até a brincar de bola com o pessoal lá de Ouro Verde já, né? Aí, trazendo felicidade ao pessoal lá, né? Está animado, cantando, louvando a Deus. Que Deus continue abençoando você, viu, Tiago? E o irmão Cláudio, cada vez mais jovem, né? Camisa bonita, né, irmão Cláudio? Cada vez com uma camisa mais nova. E esse aqui nem diga, né? Nosso milionário, né? Sempre firme aqui, né? Empresário, né?
É isso aí. Mas é um prazer, irmãos, estar com vocês aqui, viu? Desculpe a brincadeira aí, viu? Eu sei que essa brincadeira para mim é com muito carinho. Eu só brinco com quem eu gosto. Eu só brinco com quem eu gosto. Com quem eu não gosto também, às vezes eu brinco. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Todos encontraram? Vamos fazer uma breve oração. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesta noite. Iremos ler e estudar a Tua palavra, que ela possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Verso 1. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvir e deixar o povo de Israel que vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Muito bem. Vocês compreenderam bem esse verso? Arão e Moisés eram corajosos. A coragem que eles tinham não era deles, vinha de Deus. Nós vivemos em um mundo que as pessoas não têm coragem para dizer o que pensam e fazer às vezes as coisas corretas, devido à pressão da sociedade. Mas aqui nós vemos dois homens corajosos. Eles foram diante do faraó, o homem mais poderoso da época, a fim de conversar com eles e com ele fazer um pedido impossível, para que o faraó deixasse o povo de Israel sair. Eram escravos no Egito, e agora então eles deveriam sair, a fim de louvar a Deus, cantar louvores a Deus. O povo de Deus sempre louva. Eu vejo os adventistas, irmãos, como gostam de cantar, né? Quarteto, trio, solo e às vezes os louvores congregacionais. Por que nós cantamos? Porque nós somos livres. Uma pessoa livre, ela canta, ela louva. Uma pessoa que não é livre, é escrava, ela vive entristecida, né? Quantos corações magoados nós temos hoje no mundo, né? Que não louvam a Deus, cheio de problemas e dificuldades, com o jugo opressor do inimigo. A pessoa, quando ela está assim, ela não tem vontade de louvar a Deus. Mas nós cantamos porque nós somos livres e temos alegria de cantar. E agora Deus queria também libertar o povo de Israel. Eles eram escravos. E Deus queria libertar o povo de Israel para ouvir o povo de Israel cantar, louvar ao Senhor. Que bom é cantarmos, né? E a ordem de Deus foi a seguinte: deixa ir ao povo para que cante, celebre, festeje, louve o meu nome. Agora nós vamos ver aqui a prepotência do faraó. O faraó olhou para Moisés e Arão e disse assim: quem é esse Senhor? Quem é este Deus? Para que eu possa deixar o povo ir para cantar e louvar e festejar. Eu não conheço esse Deus que você está dizendo. E agora então, Deus, ele se revela ao faraó.
Hoje, irmãos, nós vemos que pessoas também caçoam às vezes daqueles que servem ao Senhor, né? Quando nós dizemos que gostamos de estudar a Bíblia, as pessoas dizem assim, mas a Bíblia ela tem tanta tradução, foi escrita por homens, né? Mas esquecem de dizer que foram homens inspirados por quem? Por Deus. Homens inspirados, não foram homens comuns. O Espírito Santo inspirou esses homens, e esses homens escreveram a Bíblia na linguagem humana, para que nós pudéssemos compreender a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para que nós vivamos felizes. E agora então, as pessoas, elas olham para a gente, às vezes como cristãos, aqueles que seguem a Deus, que seguem a Bíblia, como fanáticos. E alguns caçoam até, fazem galhofas, brincadeiras. Mas as coisas de Deus, irmãos, são para ser levadas a sério. Quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus fala através dos seus servos, quando Deus toca o nosso coração, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. E o faraó disse, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Fez pouco caso do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E naquele mesmo momento, ele começou a sofrer as pragas. As pragas caíram sobre os egípcios, mas não caíram sobre o povo de Israel, porque o povo de Deus sempre foi protegido, porque Deus amava o seu povo. Mas as pragas começaram a cair em cima daqueles homens, mulheres, jovens e crianças que não acreditavam em Deus, principalmente o faraó, ele também não foi poupado. Agora sim ele começou a conhecer o Deus verdadeiro, né? Quantas pessoas, irmãos, também começam a conhecer a Deus pela dor, né? Pelo sofrimento. Quando tudo vai bem, muitas vezes nós deixamos a Deus em segundo plano. Por que ir à igreja? Hoje está fazendo muito calor. Fique em casa, copo de água gelada, ventilador, ar-condicionado, quem tem, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem. Fazer o que na igreja? Ler a Bíblia. Tem outras coisas para fazer, estudar lição da escola sabatina. As pessoas não levam a sério as coisas de Deus, irmãos. Fazer trabalho missionário, pregar o evangelho, estudar a Bíblia com alguém, isso é coisa do passado. Mas não é, irmãos, é coisa do presente. E quando nós participamos das coisas de Deus, nós crescemos na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. E nós precisamos, irmãos, realizar as coisas de Deus, nós precisamos aceitar a Deus e trabalhar para Deus e fazer as coisas de Deus quando as coisas vão bem. Não permita que Deus toque em você, para que você abra os olhos, porque quando Deus toca, o sofrimento é grande. Quando Deus permite que o sofrimento venha em nossa vida para nós conhecermos a Ele, abrirmos os nossos olhos e o nosso coração, para que Ele more em nosso coração, para que Ele transforme a nossa vida, para que nós possamos conhecê-lo realmente quem Ele é, através da dor, irmãos, às vezes é difícil. Algum carro, que carro? Não foi o meu não, né, irmão? Então tá bom. Irmãos, porque às vezes passa aquelas motos e som na rua e dispara o alarme do meu carro. Então eu já perguntei para o irmão lá se o alarme do carro disparou, né? Se o ladrão roubar, que leve e não devolve mais, porque está no seguro, né? Pior que quando leva, estraga o carro, depois devolve estragado. Roubaram um dia um carro de um irmão na igreja, na frente da igreja, irmãos. Eu vou contar a história de um aqui, mas esse daí roubaram na frente da igreja,
era uma Brasília. Uma Brasília velha, já pensou? Levaram a Brasília embora do irmão. Quando ele encontrou, ela estava sem roda, sem os pneus, sem roda, sem motor, sem câmbio, só estava lata, até os vidros tiraram e os bancos da Brasília. Aí não vale a pena, né? Ele teve que comprar tudo de novo. Não é verdade? É difícil. O ladrão, quando roubar, tem que fazer o serviço completo, né, irmão? Leva embora e não devolve mais. Hã? Roubar não, né, irmão? Não devolve mais, porque se devolver estragado é pior ainda, né? Mas é isso aí. Irmãos, então, quando nós passamos a conhecer a Deus através do sofrimento, irmãos, é difícil. O faraó conheceu a Deus através do sofrimento. Ele debochou e disse: quem é Deus? Quem é esse Deus? E agora então, ele sofreu as pragas até o momento em que ele permitiu que o povo de Israel saísse ali do Egito. Veja que quão maravilhoso Deus nós temos. Deus, irmãos, Ele não cobra nada de nós. Ele realiza muitas coisas em nossa vida sem cobrar nada de nós. Ele é amoroso. No momento em que nós reconhecemos a Deus, que Ele é o nosso Deus e que Ele deve dirigir a nossa vida e nossa vida está nas suas mãos, Ele realiza coisas maravilhosas. Mas o faraó teve que aprender a golpes duros que Deus existe. Podemos ver os gritos dos egípcios quando Deus tocou na força da natureza para provar que Ele existia, né? As pragas, nos últimos dias também isso vai acontecer, né? As pragas irão cair. Agora então, o faraó, ele permite que o povo de Israel saia do Egito. Depois de muita dor, de perder o seu primogênito, que morreu, agora então ele permite que o povo saia para louvar ao Senhor. E o povo então, irmãos, saiu agora feliz. Podemos ver o povo a caminho da Canaã terrestre, né? Eles cantaram um cântico de louvor a Deus e estavam felizes. Mas o que aconteceu no meio do caminho? O faraó se arrependeu de ter permitido que o povo de Israel saísse do Egito. E ele mandou os seus soldados, armados até os dentes, para que eles fossem lá e trouxessem de volta o povo de Israel. E agora então, o povo de Israel ficou assustado, porque eles olharam para trás e viram aquele exército tremendo vindo em direção deles. Eles não podiam fugir nem para a direita e nem para a esquerda, porque haviam montanhas. E eles não conseguiriam subir aquelas montanhas, principalmente as crianças, o gado e as mulheres. Na frente estava o Mar Vermelho e atrás estavam os egípcios. Estavam totalmente perdidos. Você já se viu numa situação dessa, né? Em que você está totalmente perdido, e às vezes você está fazendo a vontade de Deus, né? E está andando nos caminhos de Deus, e parece que as provações vêm na sua vida, e as coisas acontecem, e você vai, mas onde Deus está? O povo de Israel começou a reclamar: olha, e agora? Vamos morrer aqui. Eu lembro que um dia, quando eu trabalhava lá no Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande, irmão, um irmão comprou um carro 0 quilômetro, um irmão que tinha dinheiro, né? Ele comprou um carro 0 quilômetro para fazer trabalho missionário, um carro grande, era um Santana, 0 quilômetro. Aquele tempo era um Santana, era o melhor carro que tinha. E ele mostrou para mim antes do culto, chamou: pastor, vem cá ver o carro que eu comprei para fazer trabalho missionário. E eu pus 5 alarmes no carro.
E aqui tá, pastor, mostrou para mim lá, e eu fiquei admirado. Parabéns, irmão, que Deus abençoe o senhor com esse carro, para o senhor fazer trabalho missionário. Aí no meio da escola sabatina, alguém gritou lá, roubaram o carro, né? Aí todo mundo saiu correndo lá fora. 5 alarmes no carro. Eram uns alarmes carneiro, alarme de sirene, alarme que cortava o combustível. Era um monte de alarme, cortava a ignição. Era um monte de alarme lá que ele colocou no carro dele, né? E ele mostrou para mim. E o ladrão levou, não sei o que o ladrão fez, que o ladrão levou esse alarme. E o irmão ficou, eu falei, deixa, irmão, eu vou pregar, vou terminar o culto, depois nós vamos na delegacia. Aí eu terminei o culto lá, preguei para os irmãos, era uma igreja grande de 500 membros. E terminando o culto, aí eu peguei o irmão, coloquei no meu carro e fomos à delegacia. E chegando lá na delegacia, o irmão teve uma ideia. Ele falou assim, como ele não tinha feito seguro do carro, né, ele ia perder tudo. Ele colocou os alarmes, mas ele comprou na sexta-feira, no sábado foi na igreja e foi roubado. Já pensou? Ele não conseguiu fazer o seguro. Ele ia fazer o seguro na segunda-feira. E roubaram o carro dele sem seguro. Mas ele teve uma ideia genial. Ele chegou na delegacia e falou assim para o delegado: se o senhor encontrar o meu carro, eu dou 10% do valor do carro para o senhor. Por incrível que pareça, no começo do domingo, às 9 horas da manhã, o delegado telefonou, seu carro está aqui na garagem da delegacia, nós encontramos o seu carro. E o carro estava lavado, encerado e aspirado, brilhando como novo, ninguém havia roubado nada do carro, perfeito estava o carro. Aí o delegado falou para ele, eu estava junto, ele disse, senhor, nós encontramos seu carro no meio do canavial. E aí ele deu 10% do valor do carro para o delegado. Às vezes a justiça, ela funciona assim, né? Quando nós oferecemos algum valor, pode ser que a gente consiga recuperar alguma coisa. E foi isso que realmente aconteceu. Mas eu fico pensando, talvez o mesmo pensamento do povo de Israel, né? Que estava fazendo a vontade de Deus. Aquele irmão também comprou o carro para fazer a vontade de Deus, fazer o trabalho de Deus. Ele era um irmão missionário. E naquele instante roubaram o seu carro. Mas, logicamente, Deus providenciou o meio para que ele tivesse o carro de volta. Mas, irmãos, o povo de Israel agora então estava assustado. Como? Como? Nós vamos ser mortos aqui? E agora Moisés foi diante de Deus. Agora nós vamos o poder de Deus, irmãos. Moisés foi diante de Deus, se ajoelhou diante de Deus e orou. Poder da oração. Poder de uma pessoa que ora, que busca a Deus. De todo o coração, ele se ajoelhou diante de Deus e disse, Senhor, me ajude. Ajude o seu povo, nós vamos perecer aqui no caminho da terra de Canaã. Os soldados estão atrás de nós. Nós vamos morrer aqui. O que adiantou, né? Todo o esforço. Agora nós vamos perecer. E ele fez uma oração. E que Deus falou para Moisés, irmãos? O que você tem na mão? Moisés podia ter uma espada, né? Uma lança. Uma arma poderosa. Mas Moisés tinha o que, irmãos? Apenas um cajado. Eu tenho apenas um cajado nas mãos. E Deus diz para Moisés, olha, um cajado para mim basta. Você vai ver agora um milagre maravilhoso. Estenda o seu cajado em direção ao mar. E Moisés estendeu o cajado em direção ao mar. E o mar se abriu em dois. Veio um vento, secou o chão, e o povo de Israel pôde atravessar, irmãos, o mar a seco. Depois que eles estavam do outro lado, os soldados também quiseram imitar, né? Vamos atravessar, vamos aproveitar. E quando eles estavam no meio, as águas voltaram ao normal. E todos morreram, todos pereceram e foram derrotados pelo poder de Deus.
Irmãos, que coisas maravilhosas nós vemos do nosso Deus, que milagres maravilhosos. Milagres não se explicam, irmãos. Como você pode explicar um milagre? Você pode explicar um milagre? Vamos supor, quando Deus curou aquele cego de nascença, você chama aí um oftalmologista, né, que é o médico dos olhos, para ele explicar um cego que havia nascido cego e que tornou a ver. Será que ele consegue explicar? Como que este cego tornou-se a ver? Cego de nascença passou a ver. Ele não vai explicar, porque milagre não se explica, se aceita pela fé. É um milagre de Deus. Deus, ele realiza milagres e milagres em nossa vida, e esses milagres devem ser aceitos pela fé. E quando nós estamos aqui quarta-feira, eu digo assim, que quando nós estamos reunidos quarta-feira, são os guerreiros da oração. Hoje é quinta-feira, mas nós estamos substituindo o culto de quarta-feira, né, irmão Cláudio? Quando nós estamos reunidos aqui, nós somos guerreiros da oração, nós viemos aqui buscar poder de Deus. E quando nós estamos buscando o poder de Deus, Deus está disposto a realizar um milagre em nossa vida. Você acredita nisso? Amém? Amém? Deus, irmãos, vai realizar um milagre se você quiser, porque Ele fez milagres no passado. Como não pode realizar um milagre hoje? Você pode explicar um coxo, paralítico, que não conseguia andar. Se você chamar lá o ortopedista, o melhor médico ortopedista, um coxo com as suas perninhas tortas, ele chegar ali, Jesus curar o coxo, será que o médico pode explicar isso? Não pode explicar, a medicina não pode explicar, porque é um milagre de Deus. Coisas impossíveis são realizadas através do milagre. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O mar dividindo em dois, irmãos, não se pode explicar. Você já viu um mar dividido em dois? Não há explicação. Mas foi um milagre de Deus. Um milagre realizado por Deus. Agora o povo pôde passar a seco, irmãos. Deus permitiu que o povo pudesse presenciar aquele maravilhoso milagre, né? Os milagres, irmãos, são também importantes hoje, mas precisam ser aceitos pela fé. Com Jesus não precisamos ter medo. Jesus fará grandes milagres em nossa vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Não posso negar, irmãos, que na minha vida também Deus realizou muitos milagres. Quem eu era no passado e quem eu sou hoje, tudo que alcancei na minha vida foi um milagre. E pode ser que também na sua vida, tudo que você tem alcançado até aqui foi um grande milagre. Porque hoje nós não tomamos a decisão de aceitarmos pela fé a presença de Deus em nossa vida. Coloque os seus problemas, coloque as suas lutas, as suas inquietudes nas mãos desse Deus poderoso. Não faça como o Faraó, duvide de Deus, mas acredite que Deus pode realizar grandes coisas através da sua vida. Olhe para Jesus. Jesus pode realizar um grande milagre hoje, como aconteceu também com o povo de Israel. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que possamos confiar no poder de Deus. Que possamos confiar nos grandes milagres de Deus. Que não possamos viver desesperados, não encontrando uma solução para todas as dificuldades que passamos nesse mundo de pecado. Pois temos um Deus capaz de realizar grandes coisas em nossa vida, para ver o seu povo louvando, agradecido, com o coração cheio de alegria. Que Deus nos ajude e nos abençoe a confiarmos nesse Deus sempre, em nome de Jesus. Amém.